Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite para você. Começa agora o nosso telejornal. Doses pediátricas contra a Covid-19 chegam por vários cantos do país. Em alguns estados, a vacinação já começa neste sábado. E nesta edição do Rede TV News, você vai ver também. Na capital paulista, teve aplicação simbólica. Um indígena de 8 anos foi a primeira criança imunizada no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que até meados deste ano, grande parte das capitais brasileiras já terá internet 5G. O presidente participou do lançamento do programa para a instalação submersa de cabos de fibra ótica entre os municípios de Macapá, no Amapá, e Santarém, no Pará. A rede de fibra óptica tem mais de 770 quilômetros de cabos. O trajeto passa por cidades importantes da região, como Alenquer, Almeirim e Monte Alegre. A expectativa é de que cerca de 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas. Além da instalação de pontos de acesso Wi-Fi gratuito em praças desses municípios, a internet de alta velocidade será disponibilizada para 86 instituições de ensino, saúde e segurança pública. O presidente Jair Bolsonaro destacou que todo esse avanço é feito sem investimento público. Não tem dinheiro do Estado, não tem dinheiro do contribuinte, são das empresas operadoras. E isso é realmente fantástico para a nossa região norte, que engloba 7 estados da federação. Também no meio do ano, grande parte das capitais do Brasil já terão, no mínimo, o seu núcleo de internet 5G. Estamos mudando muitas coisas no Brasil. Devagar, mas estamos mudando. Vamos falar de Covid-19? A variante Ômicron já é prevalente no Brasil e essa nova cepa tem se mostrado menos severa, é verdade, em pessoas já vacinadas. No entanto, ela é mais transmissível. Inclusive, quem já pegou pode até, em novo contato com o vírus, se reinfectar. A Marcela está recuperando da Covid pela segunda vez. Os sintomas das duas infecções foram diferentes, mas para ela tiveram a mesma intensidade. Eu comecei no sábado com um pouquinho de dor de garganta, assim, garganta arranhando e congestão, mas eu achei que era coisa do tempo. E aí, ao longo do dia, eu fui começando a ter dor nas juntas, né, com aquela estado febril, né, interno. A Ômicron chegou no Brasil no final de novembro e já toma conta do cenário da pandemia por aqui. Ela prevalece em quase 100% das amostras analisadas pelo Instituto Todos pela Saúde. Das 3.212 análises, a variante está em 3.171. A alteração foi identificada em 18 estados. A disseminação foi muito rápida. Em 21 de dezembro, respondia por 9% dos casos de Covid. 8 dias depois, já estava presente em 31,7%. E em 6 de janeiro, saltou para 92,6%. O Todos pela Saúde é formado por especialistas independentes com foco em pesquisa. A Ômicron pode apresentar sintomas leves em pessoas vacinadas, mas não deve ser subestimada. Ela é mais transmissível e pode provocar reinfecção. Como outros vírus, a Ômicron sofre mutações. E isso faz com que a defesa criada pelo organismo diante de outras variantes fique desprotegida. Então esse é o grande problema. Uma pessoa vacinada ela não está blindada contra vírus. O vírus eventualmente pode chegar nessa pessoa, ele pode tentar dar os seus primeiros passos ali, mas logo ele vai ser impedido de prosseguir, porque a gente tem defesas. Mas esse impedimento dele, às vezes, se dá um pouco tarde demais, a ponto da pessoa já até conseguir transmitir o vírus. O especialista explica que as mutações do vírus ocorrem dentro do corpo infectado. E a única forma de evitar novas mudanças genéticas é contendo a transmissão. Além dos cuidados básicos de higiene e uso de máscara, há outras ações importantes. Colocaria em primeiro, de fato, a vacinação. Ela é extremamente importante e ela é uma das nossas saídas dessa pandemia. Em seguida, vem
a importância de se garantir uma boa circulação de ar. O vírus está no ar como fumaça de cigarro. Em um ambiente fechado, essa fumaça fica mais tempo ali. Então a gente tem que abrir as janelas, deixar o ar fluir. O ar de fora tem que entrar, fluir e levar esse ar que pode estar contaminado por vírus para fora. Os impactos da Ômicron podem ser observados também nas projeções de desempenho para a nossa economia. Não só o Brasil, mas todas as economias do mundo estão puxando para baixo as projeções de crescimento e desenvolvimento econômico. Quem fala sobre o assunto é a nossa analista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Milena Augusto, boa noite também a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. É isso aí, os estragos são grandes, né? E podem sim piorar ainda mais o já debilitado dia a dia de todos nós brasileiros. Poucos ainda acreditam que neste ano de 2022 vamos conseguir a virada ou vamos conseguir superar os muitos obstáculos que temos encontrado nos processos de retomada de crescimento econômico. Um crescimento que, afinal de contas, garanta a todos os brasileiros melhores oportunidades de emprego e renda. Se você observar, por exemplo, os indicadores de vendas do comércio, ou produção industrial, ou nível de emprego, ou abertura de novos negócios, você vai perceber com clareza a deterioração de expectativas. Nível de confiança poucas vezes esteve tão baixo, e não é para menos, né? Como reaquecer a economia se estamos com uma das maiores taxas de juros do mundo, encarecendo o dinheiro não só do crédito, empréstimo pessoa física, mas também para as nossas empresas. É um dinheiro que faz a economia girar, a economia crescer. Investimento produtivo, gente, desapareceram das agendas. Milhões de vagas estão deixando de ser abertas por conta do quê? Das incertezas trazidas pela pandemia que não perde força. Se no início do segundo semestre, ano passado, nós tivemos algum otimismo com o encaminhamento da pandemia e da economia, neste início de ano, poucos ainda mantêm planos de expansão ou criação de novos negócios. E olha, curioso, mesmo assim o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou o dia com alta de 1,33% e mais, acumulando na semana uma alta de 4,1%, que 2022 é um ano de desafio, ninguém duvida, e um ano que exige de todos nós saúde, resiliência e confiança. Uma boa noite a todos e não deixe de aproveitar o seu final de semana. Isso aí, Salete. Vamos então aos números da Covid-19 no Brasil hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.728.000 pessoas já se recuperaram da doença, outras 577.000 estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 620.000 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil. E agora os dados atualizados da vacinação aqui no país. Você acompanha então no nosso telão os números de hoje. 161.917.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa quase 76% da população. 145.360.000 tomaram a segunda dose no país, 68,14%. Mais de 32 milhões, ou seja, 15,30%, receberam a dose de reforço. No total, são 339.924.000 doses aplicadas no Brasil. E agora a gente confere os estados que mais vacinaram a população com 2 doses. As informações também no nosso telão. São Paulo segue na liderança, com quase 80% da população paulista já vacinada com 2 doses. Piauí em segundo lugar, com um pouco mais de 75%. E Minas Gerais, com 73% da população mineira vacinada com 2 doses. Um indígena da etnia Chavante, de 8 anos, foi a primeira criança vacinada no Brasil contra a Covid-19. A dose foi aplicada em São Paulo. Mais de 4 milhões de crianças paulistas devem tomar a dose da Pfizer até março deste ano. Davi tem deficiência motora e está no grupo prioritário de imunização. Ele é de Mato Grosso, mas está no interior de São Paulo para um tratamento no Hospital das Clínicas. Outras 7 crianças com idades entre 5 e 11 anos também foram imunizadas.
A vacinação na capital paulista foi apenas simbólica. Isso porque as vacinas da Pfizer chegaram ao centro de distribuição da Secretaria da Saúde apenas hoje cedo. A vacinação de todas as crianças da maioria das cidades do estado deve começar só na segunda-feira, dia 17. Os caminhões carregados com os imunizantes deixaram a capital hoje à tarde em direção aos centros de distribuição no interior paulista. Ao todo, nessa primeira remessa, o estado recebeu do Ministério da Saúde 234 mil doses da vacina pediátrica, quantidade insuficiente para o grupo prioritário, estimado em 850 mil crianças com deficiências, comorbidades, indígenas e quilombolas. A imunização seguirá o cronograma estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização. Até março, 4.300.000 crianças paulistas devem tomar a primeira dose. Em outras cepas, as crianças eram muito menos acometidas, praticamente sem comprometimento maior. Se nós queremos diminuir a disseminação do vírus na população, portanto, fazer um controle adequado da pandemia, obrigatoriamente a vacinação deve acontecer. Agora nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve hoje no Conselho Regional de Medicina, na zona sul da capital, e falou justamente sobre esse assunto, a campanha de vacinação das crianças. O repórter Tony Vendramini acompanhou, tem mais detalhes e conversa agora conosco. Boa noite, Tony. O que mais que aconteceu nesse evento? Faça aí um grande resumo para a gente. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, durante esse evento aqui no Rio de Janeiro, o ministro Marcelo Queiroga aplicou a terceira dose da vacina no secretário nacional de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Rafael Câmara. Ao ser questionado sobre a realização do carnaval, o Queiroga respondeu que o STF havia decidido que essa atribuição caberia a governadores e prefeitos. E disse também que o governo federal não estimulou a realização de festas de fim de ano. Sobre a vacina de criança, sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19, Queiroga defendeu que a decisão deve ser dos pais e não uma questão coletiva. Vamos ouvi-lo. Se eles têm dúvida, consulta um médico da sua confiança. E as vacinas, elas devem ser aplicadas segundo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Salas de vacinação exclusivas para crianças, vacinadores exclusivos, período de 20 minutos após a vacina para observar possíveis eventos adversos. E os municípios do Rio de Janeiro já começaram a receber as doses da vacina infantil contra a Covid-19. O calendário na capital já deve começar na segunda-feira. Vamos ver na reportagem da Aline Araújo. Foram mais de 6 horas de viagem para o caminhão que saiu de São Paulo com a vacina infantil contra a Covid-19 chegar a Niterói, na região metropolitana. As 93.500 doses foram descarregadas no centro de distribuição da Secretaria Estadual de Saúde. Horas depois, alguns municípios dos 92 do estado já estavam fazendo a retirada. Em Maricá, elas já até foram aplicadas no final da tarde. Crianças de uma tribo indígena foram as primeiras do estado a serem imunizadas. A expectativa do governo do estado é que mais de 1,5 milhão de crianças com idades entre 5 e 11 anos sejam vacinadas. Desde o início da pandemia, 23 pessoas desta faixa etária morreram por causa da Covid e outras 250 precisaram ser internadas. É uma vacina extremamente segura, eficaz, e é importantíssimo que os pais levem as crianças para poder se vacinar. Nessa primeira etapa serão priorizadas as crianças portadoras de comorbidades e logo depois será feito um calendário por faixa etária. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a vacinação começa na próxima segunda-feira com as meninas de 11 anos. É na capital que está a maior incidência de casos de Covid-19 provocados pela variante Ômicron. Atualmente, a taxa de testes positivos é de 50%. A vacinação infantil é uma das estratégias para que, mesmo com a alta dos casos, as aulas possam ser reiniciadas na data prevista, o dia 7 de fevereiro. As escolas municipais vão ter pontos de vacinação exclusivo para as crianças. Na capital, são 560 mil menores com idades entre 5 e 11 anos. Se o governo federal mandar mais doses, a gente consegue fazer em uma semana, vacinar todas as crianças. A programação de 4 semanas é em razão da perspectiva de chegada de doses.
E em Minas Gerais, a primeira remessa da vacina pediátrica chegou hoje de manhã, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O primeiro lote com 110 mil doses da vacina desembarcou no final da manhã. O voo estava previsto para as 8 horas, mas atrasou. Do aeroporto, os imunizantes seguiram para a central estadual da Rede de Frio, que fica na capital mineira. De lá, começaram a ser distribuídos para as regionais de saúde do estado. Algumas cidades já receberam hoje mesmo as vacinas. Belo Horizonte foi uma delas e começa amanhã mesmo a imunizar 10.800 crianças de 5 a 11 anos. 85 centros de saúde estarão abertos de 8 às 2 da tarde. Nessa primeira fase, serão vacinadas aquelas que têm comorbidades, deficiência permanente, além de indígenas ou quilombolas. É necessário levar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Os pequenos que estão acamados ou com mobilidade reduzida começarão a ser imunizados a partir de segunda-feira. E outros estados do país também se organizam para iniciar a aplicação da vacina infantil. No Rio Grande do Sul, a primeira remessa contou com quase 52 mil doses, que serão distribuídas para os municípios até a próxima segunda. A expectativa é que a vacinação comece simultaneamente em todo o estado no dia 19, quarta-feira. Em Porto Alegre, 7 postos atenderão as crianças. Na Bahia, a chegada das doses atrasou. A aplicação, prevista para ter início hoje, só deve começar neste sábado. A Secretaria da Saúde anunciou que as crianças devem ficar em observação por 20 minutos após a aplicação, seguindo recomendação da Anvisa. Pernambuco recebeu hoje o primeiro lote com 60 mil doses da Pfizer para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid. A população desta faixa etária é estimada em pouco mais de 1 milhão. Diante da escassez de vacinas, o governo determinou que na primeira etapa, das 60 mil doses, 5.960 serão destinadas às crianças indígenas e quilombolas. As outras 50.980 doses serão reservadas às crianças com doenças neurológicas crônicas e distúrbios do desenvolvimento, como síndrome de Down e autismo. A distribuição dos imunizantes para os municípios será finalizada neste sábado. O Ceará também já está com 55 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer. Nas redes sociais, o governador Camilo Santana anunciou que a vacinação infantil começa neste fim de semana. No Maranhão, 50 mil doses chegaram pelo aeroporto de São Luís. O estado tem pouco mais de 820 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos. E o governo brasileiro conseguiu, junto à Pfizer, antecipar a segunda remessa de doses destinadas ao público infantil. O novo lote deve chegar já neste domingo. O anúncio da antecipação da chegada de mais de 1.200.000 doses foi feito na manhã de hoje pelo Ministério da Saúde. A princípio, o segundo lote estava previsto para chegar ao país apenas dia 20 de janeiro. No dia 27 está programada a chegada de 1,8 milhão de doses. Fevereiro, a alocação prevista 7,2 milhões de doses e março 8,4 milhões de doses, fazendo um total de 20 milhões de doses. Uma outra boa notícia, também em função das tratativas com o laboratório da Pfizer, conseguimos a antecipação de mais 10 milhões de doses para o primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre, serão 30 milhões de doses. Com um pouco mais de 20 milhões de crianças em todo o país, o governo garante que os imunizantes serão suficientes para vacinar toda a faixa etária com a primeira dose e metade delas com a segunda, até o meio do ano. Em Brasília, a imunização das crianças começa neste domingo, quando a vacina deve chegar à capital federal. Neste primeiro momento, são 16.300 doses para este público-alvo. Vamos mudar de assunto? Celebrar a vida? Uma mulher deu à luz na Praça do Pedágio, na Via Expressa da Transolímpica, no Rio de Janeiro. Michele Ribeiro, de 35 anos, começou a ter contrações quando passava de carro por lá e foi prontamente atendida pela equipe médica da rodovia. Ela e o bebê, o pequeno Natan, foram levados para um hospital da região e passam bem. Momentos como esse são emocionantes, né?
Um homem foi preso no Rio de Janeiro suspeito de se passar por médico. Ele realizava procedimentos estéticos sem qualquer habilitação para isso. Para prender Lucas da Silva Leite em flagrante, uma policial marcou uma consulta e se passou por cliente. Nestas imagens, ela recebe orientações sobre procedimentos estéticos oferecidos pelo falso biomédico. A toxina a gente pode fazer. Eu te orientaria a fazer dessa forma, não fazer algo muito agressivo. Eu fazer bem mais natural. Eu gosto de fazer bem, pegar uma toxina bem forte. Eu gosto de trabalhar com disco. Ela tem uma durabilidade de até 7 meses. É uma toxina que hoje no mercado ela está dominando legal. E assim, eu nunca tive problema nenhum com ela. A clínica não tinha registro sanitário e nem licença e funcionava no próprio apartamento de Lucas, no centro do Rio. Alguns procedimentos feitos por ele no corpo e no rosto de clientes eram invasivos. No local, a polícia encontrou muitas seringas e agulhas, além de medicação que só poderia ser usada com prescrição médica. Alguns produtos estavam guardados em uma geladeira, usada para armazenar também bebidas e alimentos. Lucas vai responder por exercício ilegal da profissão e uso de medicamentos sem identificação de origem. A polícia chegou até Lucas depois de uma denúncia e descobriu que ele se apresentava como médico e esteticista, apesar de não ter formação e não estar habilitado a realizar os procedimentos. Os preços cobrados pelo falso profissional eram abaixo dos praticados no mercado. Essa ação serve de alerta aos consumidores para que, ao procurarem um tratamento estético, verifique se o local em que esse tratamento irá ser realizado ele possui autorização sanitária. Essa deve ficar ostentado de forma visível no estabelecimento. E além de tudo, e o mais importante, é verificar a habilitação do profissional que vai realizar esse tipo de tratamento. Em dezembro do ano passado, uma mulher morreu ao realizar uma hidrolipo em uma clínica de estética sem licença sanitária na zona norte da cidade. Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, já havia passado mal na primeira fase do tratamento e deu sequência ao procedimento. O médico colombiano teve o passaporte apreendido. O caso está sendo investigado pela polícia. Infelizmente, vira e mexe, casos como esse, casos fatais, são notícia nos principais telejornais, né? Então, gente, muito cuidado, viu? Procurem realmente referências médicas antes de fazerem qualquer procedimento. A mãe do cantor gospel Delino Marçal foi morta hoje em Goiânia e, segundo a polícia, ela, idosa, foi espancada na porta da igreja. Odete Rosalina da Costa tinha 79 anos e era pastora nesta igreja. Ela foi encontrada na calçada. Segundo a polícia, um homem de 22 anos invadiu o templo e começou uma briga com um dos fiéis. Depois, ele agrediu Dona Odete várias vezes com um objeto de metal. O criminoso foi preso logo depois. O nome dele não foi divulgado. Câmeras de segurança registraram um rapaz andando nu pela rua pouco antes do crime. Pelas redes sociais, Delino Marçal homenageou a mãe. O cantor é vencedor do Grammy Latino de 2019, na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa. 3 sobreviventes da tragédia de Capitólio, em Minas Gerais, prestaram depoimento em Belo Horizonte. Técnicos da Sociedade Brasileira de Geologia e outros especialistas vão ajudar a polícia a apontar as causas do acidente. Ana quebrou o braço e está com ferimentos no rosto. Ela, o marido e os filhos estavam numa das lanchas no momento em que a rocha se desprendeu do cânion no último sábado. Eu vi a pedra caindo, logo em seguida veio uma onda gigantesca, uma água preta, e cobriu todo mundo. Eu lembro de mim debaixo d'água, aí eu lembro que nessa hora eu pensei que eu fosse morrer. Alexandre diz que foi tudo muito rápido. O braço dele foi atingido por uma pedra. As pedras caíram, a gente viu realmente, 1 e 2 vezes. Mas para mim, no momento que eu vi, eu achei absolutamente normal. Porque como você está próximo do paredão, você não consegue ver a fissura lá em cima. As lanchas que estavam mais distantes, elas conseguiam ver a fissura. A gente que estava mais próximo, não. O casal e uma outra pessoa da família que também estava na lancha prestaram depoimento hoje aqui em Belo Horizonte. Além de sobreviventes, a polícia já ouviu até agora donos de embarcações e prefeitos da região do Lago de Furnas. De acordo com o delegado responsável, peritos ainda estão no local da tragédia e a expectativa é que o laudo seja concluído em até 40 dias. Mas não há previsão para o encerramento do inquérito.
10 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. O foco agora não é procurar culpados, e sim respostas para que evite, assim, se for possível, que outras pedras, outras placas caiam. Os trabalhos da polícia terão o apoio de especialistas, entre eles técnicos da Sociedade Brasileira de Geologia e professores da Universidade Federal de Ouro Preto. Marcos Pimenta disse também que a equipe de investigação já se reuniu com o Ministério Público Federal para a troca de informações. As pedras caem e vão cair por movimentos naturais. O que nós vamos ver é se houve ação que pudesse acelerar de maneira irresponsável aquela queda. Nada mais interessante e importante a ação de cientistas, de geólogos, para eles sim colocarem a causa da queda, se foi uma causa espontânea e natural ou se foi provocada por terceiros. A família que prestou depoimento hoje acredita que foi uma fatalidade. Tem que pensar daqui para frente. Tem que ver quais as medidas de segurança que tem que ser, tomadas, talvez manter uma distância maior dos paredões, colocar a obrigatoriedade do uso do colete salva-vidas para todos, porque os coletes com certeza salvaram as crianças. As chuvas em Minas Gerais pararam, mas os reflexos dos temporais ainda causam transtornos. Hoje, um trecho da BR-381 foi interditado e as imagens feitas pelas pessoas que passavam pelo local impressionam. O asfalto se moveu depois que uma massa de terra da encosta ao lado da rodovia deslizou. Cerca de 100 metros da estrada que fica no trecho em Nova Era, na região central de Minas Gerais, ficaram destruídos. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, informou que uma equipe avalia a área, mas ainda não há previsão para a liberação desse trecho. As chuvas fortes causaram mais de 100 pontos de interdição em Minas Gerais. E a gente continua falando sobre as consequências das chuvas lá em Minas Gerais, com destaque para Ouro Preto. Nós mostramos ontem o desmoronamento de terra que atingiu 2 imóveis, um deles um casarão do início do século XIX. Hoje, dezenas de famílias tiveram de sair de casa devido aos riscos de novos deslizamentos. 80 famílias que vivem em outro ponto da cidade histórica deixaram as residências. O local também corre risco de desmoronamento. De acordo com a análise de técnicos da Defesa Civil e da equipe de geotecnia da Universidade de Ouro Preto, foi detectado um deslocamento de massa de terra significativo. Imagens do momento em que a construção histórica foi atingida junto com o outro imóvel que ficava ao lado impressionam. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O desmoronamento foi no Morro da Forca, no centro histórico da cidade. E agora vamos para a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha só, o final de semana vai ser com chuva em toda essa área que a gente vê mais escura no mapa e o tempo só fica firme nos pontos em amarelo. No sul, tempo instável e com chuva no período da tarde no Paraná e em Santa Catarina. E quem precisou sair de casa em Porto Alegre nessa sexta-feira pôde perceber o calor que estava por lá. Os termômetros passaram dos 40 graus e muita gente aproveitou para passear pela orla. Amanhã chove em pontos isolados, mas o calorão continua, como a gente vê aqui na tela. Olha só, 38 graus amanhã e no domingo e 36 graus na segunda-feira. No Sudeste, só em Minas Gerais e no Espírito Santo e uma chuva isolada no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o tempo fica abafado, o sol aparece, mas à tarde tem variação de nuvens e chove em algumas regiões, 29 graus amanhã e 30 no domingo. No Nordeste, a chuva continua no Maranhão, no Piauí, no Ceará e só na Bahia é que o tempo continua firme. Na região norte, a chuva perde força, mas o tempo continua abafado. Em Manaus, a máxima pode chegar aos 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. Agora uma dica prática para você que chegou na metade aí do nosso telejornal, não conseguiu assistir desde o começo ou que está querendo rever alguma reportagem desta edição do Rede TV News, inscreva-se no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra, não só do Rede TV News, mas de todos os programas da emissora. Acesse agora mesmo youtube.com/RedeTV Jornalismo.
E o Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você. Para você também, um bom fim de semana e bom trabalho para você amanhã, Augusto. Vou estar assistindo. Com certeza, espero você. Até.